Oi galera do YouTube da Desir, eu sou a Beatriz Saramago e se você acompanha aqui o podcast, você já me viu por aqui, mas hoje eu voltei diferente. Eu voltei para entrevistar a nossa convidada de hoje do podcast Desir. Olha só, ela tem 19 anos e ela é atriz, cantora, compositora, trabalha como modelo desde que ela estava na fralda, literalmente, ela vai contar isso para vocês. E ela já participou de reality show, já participou de série, de novela e atualmente ela tá morando nos Estados Unidos estudando jornalismo, cinema e teatro. Eu tô aqui com a Nicole Castro. Muito obrigada. Obrigada a você. Tô muito feliz de estar aqui com você hoje e eu acho que a gente vai ter bastante coisa pra contar. Eu acho que a gente pode começar falando um pouco sobre as suas habilidades e sobre a Nick cantora. Você é fluente em 2 idiomas, em 3 na verdade, né, contando com o português. O inglês e o espanhol. Sim. E eu queria saber se teve alguma ídola sua, alguém que te inspirou a querer falar o idioma ou cantar como? Olha, desde que eu era pequena, a minha mãe, ela trazia um tablet, o tablet dela para os meus testes de publicidade. E eu era muito pequena. E nesses testes a gente esperava 2 horas, 3 horas até, às vezes. Era muita gente, era muita criança pra ver. E nesse tablet da minha mãe tinham os clipes das cantoras americanas pop da época. Então, assim, meu passatempo favorito era ficar vendo vídeo da Adele, cantando da Taylor Swift, assim, tudo da época, assim, de 2010, assim, por aí. Da Beyoncé, da Lady Gaga. Então, assim, sempre desde pequena eu tive muito contato com o inglês e com essas ídolas americanas que me fizeram assim, meu Deus, eu preciso aprender a cantar. E o espanhol, não tem uma ídola específica, mas todo mundo teve aquela fase, né? Violeta. Violeta era, assim... Foi o momento. E o espanhol saía lindo quando a gente cantava as músicas de Violeta, né? Escrevendo ou não, era maravilhoso. Então acho que eram essas as inspirações da época. E você tem preferência para algum dos idiomas? Qual você gosta mais? Agora, morando nos Estados Unidos, é muito difícil não falar que é o inglês. Porque meu dia a dia é em inglês. Até aqui eu estudava numa escola bilíngue. E eu já falava muito em inglês e já queria estudar fora, então tem todo aquele negócio de tipo assim, cresci falando em inglês e o dia a dia agora é em inglês, então com certeza é em inglês. A Nick, ela tava contando que eu perguntei pra ela se passando muito tempo lá, às vezes ela esquecia das palavras em português e falava em inglês, e ela disse que não tem jeito, né? Não, eu até vindo pra cá, minha mãe veio pra mim e falou assim, olha só, tenta não falar em inglês, assim, esquecer uma palavra em português e falar em inglês. Eu falei, eu juro que eu vou tentar. Eu juro que eu vou, assim, tentar muito, mas às vezes só não consigo. Não consigo. E você também grava muitos covers para as suas redes sociais. Tem algum, assim, que fez mais sucesso, que deu mais engajamento? Eu comecei a gravar cover, assim, na época da pandemia. Eu fiz as lives, que na época da pandemia era um estouro, e foi o jeito que eu achei de, assim, lidar com a pandemia e fazer o que eu mais gosto no meu tempo livre, né? Que naquela época era muito tempo. Então, depois que acabou a pandemia, assim, foi diminuindo, eu fui fazendo mais covers e não lives. E eu acho que o cover que acabou tendo mais visualização, mais engajamento, foi o cover de Mirrors que eu fiz com o Vitor Figueiredo. Gente, a Nick, ela participou do The Voice Kids em 2018. Todo mundo já assistiu. E eu vou fazer pra ela uma pergunta daqui a pouco. Eu tenho certeza que todo mundo tem essa dúvida, porque todo mundo pensa isso quando assiste The Voice. Mas vamos aguentar um pouquinho. Nick, eu queria saber como é que foi esse processo para se inscrever no The Voice, como é que foram as audições até chegar à grande audição, que foi o que a gente viu na televisão. Assim, a gente manda o videozinho, eu até lembro a música que eu cantei Parte do Seu Mundo, da Pequena Sereia, e aquele ano tinha sido recorde de inscrições, assim, muitas crianças mandaram o vídeo de inscrição. E logo depois você recebe um e-mail falando que você foi selecionada para uma segunda audição, que é num hotel, eles vão de cidade em cidade, como vocês sabem, The Voice Kids são crianças de vários lugares.
E você entra numa salinha era o diretor do programa, assim, aí na outra, tipo, você podia entrar entre duas, aí uma era o diretor do programa, o outro era o diretor da Globo, e todo mundo, tipo, meu Deus. E aí, o programa ainda era uma coisa nova naquela época, né, era a 3ª temporada só. E eu entrei nessa salinha, e aí a gente cantava ao vivo, com um playback. Aí eu cantei Tudo Pode Mudar, que acabou sendo a minha música da Audição à Cega. E eu cantei Talking to the Moon, do Bruno Mars. E era engraçado, porque logo depois dessa salinha, tinha 2 salinhas que você podia sair e você podia voltar pra sala onde você estava esperando antes de fazer a audição. Ou você ia pra outra sala, que... Tipo assim, eram duas direções diferentes, então a gente via, tipo, as pessoas indo pra direções diferentes quando saíam da sala da audição. E aí a gente já sabia que, tipo assim, tinham pessoas que estavam voltando pra salinha de espera. E eu já tava assim, não quero ir pra salinha de espera. Eu quero ir pra outra sala. Eu quero saber o que acontece naquela outra sala. Eu acabei indo pra outra sala, e aí eles pegaram mais informações minhas, que, tipo, não tinha na minha ficha de inscrição, nem nada do tipo. Aí eles souberam que eu era atriz musical, já, tipo, tinha participado de várias coisas, assim, nesse mundo artístico, e até na Globo mesmo, porque são departamentos diferentes, reality e novela, TV. Então, consegui ir pra 2ª salinha, e aí logo depois só processo mais da audição às cegas mesmo. E como é que foi essas audições às cegas? Assim, eu sei que você já tinha experiência no palco, mas eu imagino aquele estúdio gelado, todo mundo nervoso, como é que foi? Olha, eu tava muito tranquila. Eu queria falar ao contrário, mas eu tava muito tranquila. Eu já tinha feito alguns musicais naquela época. E o palco sempre foi um lugar de, tipo, muita tranquilidade pra mim, sempre veio muito natural. Então, antes de cantar, tipo assim, a gente ficava numa salinha esperando com, tipo, as 5 primeiras pessoas que iam gravar naquele dia. Eram, tipo, 5 dias de gravação, porque era 72 crianças, né? Caramba! É muita criança. E aí, a gente tava lá na salinha de espera, eu era a 3ª na fila, assim. E aí, eu conversando com as outras meninas e tal, e todas elas assim... Nossa, eu tô muito nervosa. Meu Deus, gente, não sei o que eu vou fazer. E tipo, eu assim, que legal, que maneiro. Ok, beleza. E aí eu tava entrando no estúdio mesmo. E aí eu virei pra minha mãe e falei assim, mãe, agora eu tô nervosa. Ela, que bom, né? Que bom, tava na hora. E... minha mãe foi pra um caminhozinho pra assistir junto com a Thalita Rebouças e eu fui pro palco, né? E eu, assim, tem um cara da produção com o microfone, assim, só pra você passar e pegar o microfone. Aí eu passei, assim, peguei o microfone. A gente já tinha tido ensaio antes, alguns dias antes, mas é diferente, né, no dia. Aí eu passei, peguei, assim, o microfone, eu só lembro, tipo, a única coisa que passava na minha cabeça era não tropeça, não tropeça, não tropeça, não tropeça. Eu tava com muito medo de tropeçar naquela escadinha que tem pra entrar no palco. Não tropecei, deu tudo certo. E passou? Sim. Inclusive, gente, agora chegou a hora da pergunta que eu queria fazer lá no início, que eu acho que todo mundo que assiste The Voice tem essa dúvida. Por quê? Eu assistindo The Voice, eu sempre penso, eu quero que fulano vire pra mim. Eu quero ir pro time dele. Você foi assim pensando, não, eu quero ir pro time dela. História engraçada, na verdade. Uns 3 dias antes da minha audição, eu sonhei que eu fazia a audição e que o Brown e a Claudinha viravam pra mim e as irmãs, a Simone e a Simária, não viravam. Justamente o que aconteceu. Sem brincadeira, eu sonhei. Mas, agora respondendo a sua pergunta, eu já sabia que eu ia querer a Claudinha. Não só porque, assim, eu já seguia ela era antes do adulto e naquela temporada ela tinha passado pro das crianças e a Ivete pro dos adultos, elas trocaram, né, naquela temporada. E eu já acompanhava ela no adulto antes, porque o adulto acontece há muito mais tempo do que o de criança. E eu, tipo, eu já admirava ela, eu já sabia que, tipo assim,
o estilo, a música dela é muito mais parecida com o que Combinava eu com gostava. você. Exatamente. E assim, os outros o Brown é incrível, ele é um gênio da música, tipo, sem dúvida. Mas eu sabia que quem poderia me guiar mais porque eu queria seria a Claudinha. Então eu escolhi ela. Era para ser. E você recebeu um convite super especial da Cláudia Leite para cantar com ela no trio elétrico no carnaval. Como é que foi isso? Olha, isso daí é uma história. Isso daí, nossa, eu tava curtindo o meu carnaval, o meu feriado, lendo eu no meu livrinho, pegando um sol na minha piscina. E aí a minha mãe vira pra mim e fala assim: nós vamos pra Salvador, depois de amanhã. Você foi convidada pra cantar no trio elétrico da Cláudia Leite. Como assim? Que? Não. Ela, acabei de comprar o nosso voo. Vamos ficar na casa de outra menina que é de Salvador, que também foi convidada pra cantar, que também foi do time da Claudinha. Do meu, tipo, da minha temporada também, super minha amiga. E vamos ficar na casa dela, que ela mora em Salvador. E no dia seguinte é o dia do trio, a gente volta no mesmo dia pro Rio. Aí eu falei, tá bom, beleza, vamos. Aí passou um dia, aí eu, mãe, mas vem cá, e a música? Que música que eu vou cantar? Aí ela, boa pergunta, Nicole, não sei, vou perguntar. Mandou ela mensagem pro maestro da Cláudia Leite. Ele, Claudinha ainda não decidiu. Isso faltavam 2 dias. Aí, no dia seguinte, era o dia do nosso voo. Perguntamos. Nada. Ele ainda não sabia que música eu ia cantar. Eu já tava estudando ali todo o repertório da Claudinha, né? Porque eu tava tipo, se pegarem uma música que eu não sei cantar, eu não quero passar vexame na frente de todo mundo em Salvador, né? Basicamente. Aí, fui estudando, tipo assim, escutando em looping. Em looping a playlist da Claudinha. Cheguei em Salvador, dormimos na casa da minha amiga. Dia seguinte, fomos pro trio. Cadê da música? Nada da música. Gente, eu tô falando isso, tipo, 1 hora antes do trio sair. Sem sacanagem. Nada da música. Não sabia que música eu ia cantar. Beleza. Aí subimos no trio. Deu uns 10 minutos que a gente tá no trio. Tamo lá conversando, eu e a minha amiga e tal. Aí ele vem e fala pra nós duas as músicas que a gente vai cantar. Isso 20 minutos antes do trio sair. E você conhecia a música? Amém que eu conhecia. Amém que eu conhecia. Porque assim, se eu não conhecesse, eu não ia ter nem tempo de estudar. Porque em 20 minutos começa o trio e aquela barulheira, você não consegue escutar mais nada. Eu não ia conseguir estudar a música. Então foi muita sorte que eu conhecia a música, que era Balancinho. E, nossa, foi muito divertido. É tipo, é um astral, assim, é uma experiência. Uma energia diferente. É uma energia totalmente diferente. E tipo assim, você vê a banda toda ali, tipo, em cima com você no trio, você vai pra um lado, você vai pro outro. É muito legal. Foi uma experiência, assim, única. Que até a minha mãe tá sempre me acompanhando nesses trabalhos. E aí até ela brinca comigo, tipo, eu nunca tinha ido em cima do trio, só fui com a minha filha. Ela que me levou. Minha mãe fala a mesma coisa, né? Que as melhores experiências da vida dela eu acabei levando. Exatamente. E Nick, além de você cantar, eu vi aqui que você toca piano, teclado e ukulele. O teclado eu já fiquei sabendo que você começou na época da pandemia, o teclado e o piano. E o ukulele, você já tocava antes, aprendeu depois? Olha, eu acho que eu comecei a fazer aula de piano e logo 1 ano depois, assim, eu comecei no ukulele. Porque meu irmão tocava violão e meu irmão, na verdade, é o único que tem uma veia artística, tipo, que veio antes de mim. E eu ia te perguntar isso, se tem alguém da sua família que veio do... O meu avô, ele tocava acordeon, mas não na época que eu convivi com ele. E eu era muito pequena, e ele não chegou nessa época a tocar acordeon comigo, ele tocava quando ele era mais novo, ou seja, não tava viva. Então, o único que eu tive experiência de ver tocar e de ver ter contato com uma música é o meu irmão, que é 5 anos mais velho que eu. E ele que, tipo, ele já tocava violão, já tocava guitarra, meu irmão toca um pouco de tudo. E ele sabia que eu tocava piano e falou assim, Nick, olha, não acho que, tipo,
Eu até falaria pra você começar com violão, mas eu acho que o ukulele é muito mais fácil pra você que tá nessa coisa de, tipo assim, fazer cover e, tipo, aprender as coisas. Então, ele me deu um de presente. Tipo assim, falou pra minha avó, combinou com a minha avó e eles compraram juntos, me deram de presente e ele me ensinou a tocar. Foi ali em 2018, provavelmente. Então, seu irmão é a única pessoa da família que vai pra esse lado artístico. Sim. Então, Aí depois veio eu cantando e depois tocando. E depois a minha irmã. Minha irmã toca bateria. dá pra formar uma banda. O meu guitarrista, a cantora. Meu pai zoa a gente que ele fala que nós somos os irmãos Von Trapp. Ah, pra quem não sabe, os irmãos Von Trapp são a família da Noviça Rebelde. Exatamente. Uma família super musical. Acho que a gente pode falar agora um pouco sobre a Nick, atriz. Na TV, a Nick, além do The Voice, já participou de Rock Story, Eta Mundo Bom, Flor do Caribe, Guerra dos Sexos, O Astro, e também já fez série. Uma se chama Alucinadas, a outra Dilemas de Irene, e a mais recente é Acampamento de Magia para Jovens Bruxos. Uma coisa que a gente tem em comum, que é o universo de DPA, Detetives do Prédio Azul. Eu, como atriz, sei que é muito difícil a gente falar, tipo, eu gosto mais dessa personagem, eu gostei mais desse trabalho, porque todos a gente tem um apego diferente. Mas você tem um favorito, um que você gostou muito de gravar? Olha, é muito difícil não falar que foi a Gizzy, de Acampamento de Magia para Jovens Bruxos. Porque, querendo ou não, eu cresci vendo os filmes de Harry Potter. Eu cresci lendo os livros de Percy Jackson. Pra mim, o acampamento é assim, a junção dos dois em um só. Eu, tenho a oportunidade de estar lá, como se os meus dois mundos de fantasia tivessem misturado. E eu tenho a oportunidade de estar lá e, viver aquilo. Sem falar que a Gizzy é uma personagem muito divertida. Foi muito divertido construir ela e viver ela. E ela, leva tudo na boa, na leveza. E os poderes dela também, Eu fiquei muito impressionada o quanto a Gizzy me completou. E o quanto ela me mudou também. E nossa, ela é incrível. E me afetou muito como Nicole, como atriz. E, E ela é uma personagem divertida de se viver. Ela não tem pensamentos muito duros, então foi uma série muito divertida de gravar, vamos dizer assim. E ela é a personagem que você mais se identifica? Não. É meio difícil você se identificar com um mundo mágico, vamos dizer assim. Quem me dera se eu pudesse. Eu acho que eu diria que a que eu mais me identifiquei da TV seria quando eu fiz Guerra dos Sexos e eu fiz a personagem da Mariana Ximenes mais nova. Eu fiz um flashback dela e eram cenas com o Edson Celulari e eram cenas do mundo cotidiano de pai e filha. Então tinha cenas que eram a gente pescando, outra que era a gente correndo, fazendo pique-pega, chamando o pai e sentando e conversando com ele. E na época eu tinha 8 anos. Então, pra mim, era uma coisa muito normal de se fazer. Foi uma coisa muito, eu me identifiquei com ela como criança mesmo, sabe? Acho que até agora ela é a que eu mais me identifiquei. E você lembra qual foi a primeira cena que você gravou na TV? Assim, se a gente for falar de publicidade, ela com certeza não vai lembrar, porque ela estava de fralda. Mas, aí nas novelas, você lembra a primeira vez no set, gravando uma novela? Olha, muito interessante agora que você falou esse negócio do set. Eu quase nunca gravei em estúdio. Geralmente as personagens que eu fazia era muita coisa externa. Então, assim, a primeira personagem que eu fiz foi um flashback da Fernanda Rodrigues em O Astro. E eu tinha 6 anos e eles levaram a gente pra uma ilha, uma casa em uma ilha. Estava frio. Mas um frio, assim, uma tempestade estava vindo, vocês não têm noção. E assim, era eu e o ator que estava fazendo junto comigo, que era o meu par romântico, o par romântico da Fernanda Rodrigues, também flashback. E a gente tinha que brincar na água, e a gente tinha que rolar na água, e jogar água em um no outro. Só que
tava um frio. Então a gente gravava as cenas, vinham 2 pessoas da produção com um cobertor assim, enrolavam a gente no cobertor e davam um chocolate quente. Era exatamente isso. Mas eu lembro que foi uma experiência muito divertida. E foi um ótimo primeiro contato pra mim com a atuação na TV, porque eu consegui botar em prática a atuação de... eu não podia, transparecer que eu tava com frio. Não podia transparecer que aquilo tava me incomodando de um certo... minha roupa tava úmida e tava frio e eu não podia transparecer aquilo. Então me deu um certo parâmetro de atuação de criança que eu achei muito bom. Na época eu não conseguia ver isso, claro. Mas hoje em dia eu consigo ver que foi um parâmetro muito bom, que foi uma coisa simples, que qualquer criança faria, mas tinha aquele pontozinho de atuação que eu não poderia demonstrar o que realmente a Nicole estava sentindo. Sim. Entende? Você já teve a oportunidade de contracenar com algum outro ator aqui da Desir? Então, não tem como eu não falar que eu contracenei com a Dara Lopes. Ela é simplesmente incrível. Ela foi a minha parceira de cena em Acampamento para Jovens Bruxos. E a Dara é incrível. Ela é uma pessoa super divertida e super séria no trabalho dela mesmo. E... nossa, foi incrível contracenar com ela. Ela é incrível pra sempre. Sou, muito, muito, muito fã dela. Eu também adoro a Dara. Dara, se você estiver vendo isso, a gente te adora. Isso. E tem algum outro ator que você tem vontade de contracenar? Nossa, meu Deus, tem tantos atores que eu tenho vontade de contracenar. Mas eu vou mandar pras estrelas. Eu quero contracenar um dia, nem que seja como figurante, eu quero contracenar com a Meryl Streep. A gente joga pro ar, a gente deixa o universo levar, que é o melhor que a gente faz agora. Não sei, um spin-off de Mamma Mia? Imagina. Imagina isso. E agora, vamos falar de cinema. Olha, a Nick, ela já gravou com a Xuxa, ela está no filme O Mistério de Feiurinha, não é? E também ela participou de outro acampamento. Esse acampamento de férias, com o Lucas Neto. Como é que foi gravar com a Rainha dos Baixinhos, Nick? Nossa, eu acredito que você também, a gente tem a mesma idade. Nós dois temos 19 anos e a gente cresceu com a Xuxa. A Xuxa era o fenômeno, a rainha dos baixinhos, literalmente. Minha mãe colocava o CD, viagem de carro, colocava o CD e ia 2 horas cantando Xuxa, pra lá e pra cá. E desde muito pequena, assim, quando eu recebi o convite, eu fui convidada pra fazer esse papel. Só pelo meu perfil mesmo, eu tinha um cabelo muito longo, eu interpretei Filha da Rapunzel. Eu tinha um cabelo muito longo, loiro, era as feições... A Rapunzel era a Angélica. Isso, as feições pareciam com a Angélica, então eu fui convidada pra fazer o papel pelo meu perfil mesmo. Acabou que eu não tive nenhuma fala, então era só isso que precisava mesmo. E até naquela época eu já sabia que era, era uma coisa muito grande, a Xuxa. Eu lembro de tirar foto com ela e assim, meu Deus, é a Xuxa. Como se ela era a coisa naquela época pra gente. Um acontecimento. Exatamente, eu tinha 5, 6 anos naquela época, então eu ainda era um negócio muito grande pra mim. Foi muito divertido. Uma criança participando de um filme com a Xuxa, sendo filha da Rapunzel, como é que não tem como não se divertir com isso? É isso. Não tem como. E a Rapunzel é sua princesa favorita? Não. Não? Não. Naquela época, detalhe, não existia ainda o filme O Enrolados. Verdade. Então, assim, eu conhecia a história pelos livros, aquela história clássica da torre, da bruxa que prendia ela. Não existia Enrolados. Assim, eu acredito que as crianças vendo esse vídeo devem ficar como assim não existia Enrolados? Todo mundo, desde sempre, assiste Enrolados. Existia uma época que não existia Enrolados? Existia uma época que não existia Enrolados. Então, não era a minha princesa favorita na época. Quando lançou o filme, é claro que eu fiquei meu Deus, adoro ela, mas não é a minha princesa favorita. Eu amo a Elsa. Eu gosto que ela é uma rainha, não é uma princesa. E eu gosto da história, eu tenho um vínculo muito forte com a minha irmã. Então, a história das irmãs e a história, que tira esse foco do príncipe que vem e salva,
foi, tipo assim, revolucionário pra mim e muito importante, tanto pra, tipo, quem eu sou hoje, quanto, tipo, a relação das irmãs entre eu e a minha irmã. E eu acho que é cada vez mais isso, as princesas que querem que um príncipe resgate elas estão cada vez ficando pra trás, mais ficando pra trás, e dando espaço às princesas que vão atrás do que elas querem e conseguem o que elas querem, que é realmente o que a gente precisa. E eu acho que cada vez mais a gente vai ter mais histórias assim. Tomara. Com certeza. A gente vê, né, o sucesso que foi Frozen. O sucesso que foi Moana. Cada vez mais a gente precisa de histórias assim. Nick, e o Acampamento de Férias 4, que é o filme que você fez com o Lucas Neto? Tem algum momento marcante nas gravações desse filme? A gente gravou as últimas cenas desse filme num teatro de verdade. É o final da competição, assim, entre os dois times. Eu sou do time oposto ao do Lucas Neto, então eu sou, assim, a vilã. E, assim, o processo todo foi muito legal. Foi muito legal ir a gente foi pra um hotel fazenda, gravar e tal. Mas essa parte do teatro, que foi o final da competição, eu tive, a oportunidade de ensaiar a coreografia e, com o microfone, cantar e fazer, toda uma performance, que é o que realmente, assim, eu gostei mais. Então, eu acho que esse foi o momento mais memorável e até divertido de gravar. E você recebe, assim, até hoje, muito carinho dos fãs mirins? Porque, assim, depois que eu fiz o DPA, que eu tive noção do que são os fãs mirins. Eles são um acontecimento à parte. Eu acho que, tirando toda a parte de fazer o DPA, de gravar o DPA, eu acho que, do que veio depois, eu acho que uma das melhores coisas é o que eu recebo das crianças que assistem DPA, porque eles são muito apaixonantes e eles amam e eles defendem com unhas e dentes. Não, eu concordo completamente. E, assim, desde que eu fiz o Lucas Neto, é muito engraçado, porque os filhos, você vê, no shopping, assim, é uma coisa mais pública, os criancinhas te reconhecem e, os pais ficam, quem é? Mas, é muito legal ter esse reconhecimento de pessoas que são tão, pequenas ainda pra, saber o que tá acontecendo de verdade ao redor delas, mas elas te reconhecem e é uma coisa tão distante, querendo ou não, são crianças que você nunca viu, que você nunca conviveu, mas você tá ali tão pertinho no coração delas, sabe? Sim. Você tá ali tão pertinho na memória dela, tão especial. Eu sou muito grata por, ter contato com esse público, tanto pelo Lucas Neto, agora pelo acampamento, que acaba atingindo esse faixa etária também. Então, eu sou muito, muito grata pelos fãs mirins e eu sempre tô muito disposta a parar e tirar foto e conversar, então, Às vezes você anda na rua e tem uma criança tirando assim: eu te Conheço. hein? Eu sei de onde você veio. Eu não sei, você tá aqui. Você tá aqui. E é tão especial, sabe? São crianças que não têm noção do mundo, mas têm noção de você. Verdade. Né? É muito especial. Você lembra, assim, como foi esse processo pra entrar no filme do Lucas Neto? Você passou por muitos testes ou foi uma coisa mais rápida? Nossa, foi muito rápido. Foi tão rápido que eu acabei me emancipando. Eu ia fazer aniversário, um mês depois que eles iam gravar o filme, mas minha mãe já confiava em mim, eu não precisava que ela viesse junto comigo, então me emancipei 2 meses antes do meu aniversário de 18 anos. Foi muito rápido o processo. Na verdade, eu fui indicada por uma professora de teatro antiga minha, que viu que, já trabalhava com o Lucas Neto, viu o papel e falou: a Nicole seria ótima pra isso. Ela canta, ela dança e sabia de todas as minhas habilidades e me indicou. Falando de canto e dança, você ama musicais. E você já fez muitos musicais. A Nick já fez vários e vários musicais no teatro, olha só. Ela já participou de Grease, A Fada da Boa Sorte, A Princesa que Só Queria Querer, Anos 80, um musical de filho pra pai, Para Conhecer os Beatles, Nos Tempos do Milkshake, Entre Mundos e, detalhe, muitos outros, tá? Tá escrito aqui muitos outros depois disso.
E olha só, um que ainda nem foi mencionado aqui. O seu primeiro papel principal no musical foi em Uma Vizinhança do Barulho. Sim. Como é que foi essa experiência pra você e com quantos anos você tava nessa época? Eu tinha 6 anos. Foi o meu segundo ano de curso de teatro e... eu era uma patricinha. Com o meu perfil é muito difícil virar e falar, tipo, não faz uma patricinha, né? Então eu era uma patricinha e eu tinha meu próprio grupo de patricinhas, sabe? E a gente cantava no musical. Eu era muito pequena pra saber o que estava acontecendo de verdade, mas que eu me divertia muito. E a gente era um grupo engraçado na peça, em si, no enredo, e era muito legal receber as risadas da plateia. Muito legal. Gente, a Nick, ela tá morando nos Estados Unidos. Ela tá cursando jornalismo, cinema e teatro, é isso? Estão vendo, né? Não é pouca coisa, não. E aí, como é que foi, assim, essa escolha? Como você decidiu? É isso que eu quero? Ou houve uma indecisão? Você ficou na dúvida da faculdade? Ou se ia, ou se ficava? Eu sempre quis estudar fora. Nunca foi uma questão pra mim. Aí, depois disso, virou uma questão de eu saber mesmo encontrar a faculdade que tinha todos os cursos que eu queria fazer. E aí, quando eu achei essa minha faculdade, que é Pepperdine University, se vocês quiserem pesquisar depois, eles têm o curso de teatro e cinema em conjunto. Então, eu ganhei um diploma por isso e outro diploma pelo jornalismo. Então, assim, foi a escolha e eu sou muito grata por estar tendo essa oportunidade, porque realmente é uma oportunidade. E você se encontrou na faculdade? Com certeza. Com um pouquinho... quer dizer, no fim vai ser muito, mas você vai de cada vez experienciando um pouquinho de cada, né? E a saudade da família, dos amigos daqui? É difícil, às vezes aperta muito, principalmente assim, em datas comemorativas, por exemplo, a Páscoa, eu não passo aqui mais. Dia das Crianças também, que é uma coisa que você passa com a família, eu também não passo mais aqui. Mas eu sou muito grata por poder, tipo, estar sempre voltando e passando minhas férias aqui. Agora eu tô de férias. E muito grata também por poder falar com eles todo dia, querendo ou não. É muito mais fácil agora com tecnologia. As 4 horas de diferença de fuso dificultam um pouco. Não vou mentir. Que seria muito mais fácil se fosse o mesmo horário. Mas, sabe, são ganhos e perdas, são escolhas que a gente faz. E eles também estão muito felizes por mim. E isso me deixa muito tranquila, até em relação com a saudade. E os testes continuam, mesmo à distância? Mesmo à distância. E se pintar um trabalho, como você faz? Você pretende... Beleza, eu venho aqui e faço, daqui a pouco eu volto. Tem como trancar a faculdade lá também. Você entra com uma ação e eles avaliam se você pode trancar ou não a faculdade. Com certeza eu faria isso. Mas também, assim, o verão deles eu passo 4 meses aqui, eu tô ficando desde abril até agosto. Se pintar um trabalho, assim, 4 meses é bastante coisa, né? Pô, dá pra pintar alguns trabalhos aí. Vamos torcer pra isso acontecer. Com certeza. Vamos torcer pra um dia a gente trabalhar junto também. Pô, com certeza. Com certeza. E infelizmente a gente tá caminhando pro final. Apesar da gente ter falado muito, até que passou rápido. Sim. E o final a gente vai fazer uma brincadeira. Um papum. Eu te faço uma pergunta e você me responde. Tá bom. Com a primeira coisa que vier na sua cabeça. Tá bom. São perguntas tranquilas. Claro. Combinado? Preparada? Vamos. Então vamos lá. Quem é o seu ídolo no mundo do entretenimento? Taylor Swift. Se você pudesse conhecer uma pessoa viva ou morta, quem seria? Taylor Swift. Se você pudesse estrelar no remake de algum filme conhecido, famoso que você gosta. Mamma Mia. Eu já meio que respondi todas as perguntas durante o podcast. Basicamente é isso, gente. Cantar ou atuar? Essa pergunta não se faz. Tá, vamos lá. Cantar como hobby e atuar como profissão. Vou deixar assim. Tá bom? Tá bom. Ok. E você também tem experiência com dança, então você prefere dançar balé, jazz ou sapateado? Jazz. Fazer cinema ou teatro? Recentemente, cinema. Acabou.
E eu amei conversar com você, Nick. Eu Muito espero que a gente se obrigada. encontre muitas vezes Nossa, ainda. a gente Com vai, certeza com vai certeza. acontecer. Com certeza vai acontecer. Muito obrigada a você, foi incrível. Foi incrível. Gente, muito obrigada por vocês terem assistido. Fiquem atentos aí no canal da Desir, porque tem muitos outros episódios com muita gente legal e vocês não podem perder. Um beijo! Beijo, gente!